Olá, galera! Hoje o quadro Quer Que Desenhe da série Temas Ilustrados em Ensino Médio será sobre um assunto muito importante, que explica como as características dos seres vivos são passadas de geração a geração, a primeira lei de Mendel, também conhecida como princípio da segregação dos caracteres, ou lei da segregação. Hoje sabemos que muitas características das pessoas, como cor dos olhos, altura e o risco de ter algumas doenças, são influenciadas pelos genes. Também sabemos que os genes são a maneira como os pais transmitem características aos filhos, incluindo aspectos como conseguir dobrar a língua ou ter o lóbulo solto das orelhas. Nos últimos 100 anos, entendemos que os genes são, na verdade, pedaços de DNA encontrados nos cromossomos, que contêm informações para a produção das proteínas. Mas como conseguimos entender todo esse processo? Foi a partir dos experimentos de Gregor Mendel, um monge agostiniano, que a história da genética começou. O primeiro passo do seu trabalho foi encontrar a planta ideal para o seu estudo. Ele precisava ter características nitidamente distintas, que fossem facilmente diferenciáveis, que cruzassem bem entre si e que os híbridos resultantes desse cruzamento fossem igualmente férteis. A espécie que mais atendia a todos os seus critérios foi a ervilha. A partir das características dessa espécie, como a forma e cor da semente, forma e cor da vagem, altura da planta, cor da flor e posição da flor na planta, ele realizou cruzamentos e analisou os descendentes de maneira muito cuidadosa, seguindo critérios científicos. Ele também inovou analisando matematicamente seus resultados, o que não era comum na época. Para isso, ele começou cruzando plantas mães puras, provenientes de um processo chamado de autofecundação. Essas plantas deveriam ter características contrastantes, como flores violetas e brancas, sementes amarelas e verdes, ou lisas e rugosas. Cruzando plantas de flores violetas com plantas de flores brancas, chamadas de geração parental, ele descobriu que 100% dos descendentes, também chamados de geração F1, apresentavam coloração violeta. Naquela época, era comum acreditar que essas características se misturariam na prole e apresentariam uma cor violeta mais clara. Em vez disso, nenhum vestígio da cor branca foi encontrado, o que fez ele pensar que a cor violeta era um traço dominante e a cor branca um traço recessivo. Mas vocês pensam que ele parou por aí? Claro que não! Em vez disso, ele deixou que as plantas F1 se autofecundassem e novamente avaliou a prole, agora chamada de geração F2. Como resultado, ele encontrou uma proporção de 3 flores violetas para uma flor branca, e essa proporção não ocorreu por acaso. Para outras características analisadas individualmente, como semente rugosa e lisa ou verde e amarela, ele encontrou a mesma proporção fenotípica, que foi achada entre as flores brancas e violeta. Um dos dois traços desaparecia na geração F1 e reaparecia na geração F2, numa proporção de aproximadamente 3:1. Com base em seus resultados, Mendel apresentou um modelo para a herança de características individuais. Nesse modelo, os pais transmitem o que Mendel chamava de fatores hereditários e que hoje chamamos de genes, que determinam as características da prole. Cada indivíduo diploide tem 2 cópias de um determinado gene. Se essas cópias representam versões diferentes ou alelos diferentes do gene, um alelo dominante pode ocultar o alelo recessivo. Atualmente sabemos que o conjunto de alelos de um organismo é chamado de genótipo e que esse genótipo determina o fenótipo, que são características de um organismo. Quando esse organismo tem 2 cópias do mesmo alelo, por exemplo, azão-azão ou azinho-azinho, disse que é homozigoto para esse gene. Se em vez disso tiver 2 cópias diferentes, como azão-azinho, podemos dizer que é heterozigoto. A primeira lei de Mendel se aplica para o estudo de apenas uma característica. Porém, Mendel continuou a estudar a transmissão de mais de uma característica. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Que viagem, né? Acesse nosso site e baixe um mapa mental completinho sobre esse conteúdo na aba Quer Que Desenhe. Link na bio.
Tem interesse pelo nosso conteúdo? Então ajude a página curtindo, comentando, salvando e compartilhando. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!